Agora nós vamos relembrar alguns conceitos de movimento circular e uniforme para começarmos a aplicar isso no movimento harmônico simples. Então, primeiramente, temos que relembrar algumas coisas do movimento circular e uniforme. E em seguida nós vamos começar a aplicar isso no movimento harmônico simples. Então, galera, olha só, acompanhe comigo. O que nós temos? No movimento circular e uniforme, nós temos as seguintes equações que nós aplicávamos, né? Nós tínhamos lá isso aqui, ó, que é chamado de velocidade angular, tá? Velocidade angular. A velocidade angular era o quê? Era o deslocamento angular dividido por um intervalo de tempo. Nós tínhamos isso. Tá. Aí, quando eu tenho uma volta completa, a volta completa seria 2π, uma volta completa, 2π, certo? Radianos. E o intervalo de tempo de uma volta completa é o período, 2π sobre o período. Então eu posso pensar dessa maneira, que é 2π tesão, certo? Então uma volta completa é 2π radianos e o tempo de uma volta completa é o período, que é o tesão, né? Que nós vamos representar dessa maneira, certo? Então tá, nós temos essa primeira relaçãozinha que nós temos que nos lembrar. Outra coisa importante também aqui que nós precisamos saber é o seguinte, é que nós temos uma relação entre frequência e período. A frequência é o inverso do período. A frequência é o inverso do período, tá? Então nós temos daí, frequência é o inverso do período. Bom, se a frequência é o inverso do período, tá? E ela muitas vezes, nesses casos, são dadas em hertz, quando vamos para o movimento harmônico simples, tá? Que seria como se fosse ciclos por segundo, ou rotações por segundo, ou hertz, né? Então o que acontece? A frequência é o inverso do período. O que nós podemos fazer? A gente poderia pensar nessa equação como? Bom, se a velocidade angular é isso ali, nós podemos colocar como sendo 2π vezes 1 tesão. Poderíamos colocar assim, não poderia? Não mudou nada. E aí nós temos o que então? Que isso aqui, portanto, ele pode ser escrito que o ômega é igual a 2π vezes a frequência. Poderíamos escrever assim então. Então, ômega igual a 2πf. Ômega igual a 2πf. Certo? Ou ômega igual a 2π tesão. Então temos essas duas maneiras, tá? A frequência então é dada por aquilo ali. Mas é interessante também você lembrar o quê? Que a frequência também pode ser dada por quem? Bom, a frequência é o número de voltas, né, que acontecia, né, por um certo intervalo de tempo. A frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Nesse nosso caso, no movimento harmônico simples, nós não vamos pensar em número de voltas, né, porque muitas vezes vai ser só uma oscilação completa. E o que seria no lugar de número de voltas? Então, seria o número de oscilações. Como assim? Imaginem uma mola que vai oscilar. Você pega e comprime uma mola e solta ela. Ela vai ficar oscilando, não vai? Vai ficar vendo esse movimento. O que seria uma oscilação completa? Uma oscilação completa, por exemplo, seria isso aqui, ó. Daqui, foi até aqui e voltou para cá. Foi até aqui, voltou para cá. Foi até aqui, tá? Então a ideia é essa. Isso é uma oscilação completa. O tempo para ele fazer esse movimento é o período, que é o tempo de uma oscilação completa, tá? Então ele foi até ali, voltou e vai passar pelo mesmo ponto e vai realizar o mesmo movimento, certo? Então ele passa pelo mesmo ponto e realizando o mesmo movimento. Então daí nós chamamos de período, que é o tempo de uma oscilação completa, tá? Então aqui seria o tempo de uma oscilação, o número de oscilações completas. No caso, o movimento circular seria o número de voltas, pelo tempo, né? Tempo que demorou para dar esse número de voltas. E aí nós vamos pensar no seguinte, também podemos escrever também que o período, o que seria período? Vamos lembrar lá. Nós temos que período é o número de voltas, né, aqui por intervalo de tempo, né? Aqui é o contrário. É o intervalo de tempo, o tempo total que demorou, dividido pelo número de voltas que ele deu. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Imagine que um corpo está realizando 10 voltas, em, por exemplo, 50 segundos. 10 voltas em 50 segundos, tudo bem? Um corpo realiza 10 voltas em 50 segundos. Como que fica?
Quanto que foi o tempo total que demorou? 50 segundos. Qual foi o número de voltas? 10. 50 segundos, 10 voltas. 50 dividido por 10 dá quanto? 5. Então o período, que é o tempo de uma volta completa, é 5 segundos. A cada 5 segundos ele dá uma volta completa, certo? Então esse é o período, que é o tempo de uma volta completa. Tá? Então nós temos isso aqui então. Aí é o seguinte, se nós temos então um período, e olha só como ficaria aqui. Lembra que eu falei para vocês que seria o número de voltas? Quantas? 10. Em quanto tempo? 50 segundos. Então vai ficar 10 dividido por 50. 10 dividido por 50 dá quanto? 10 por 50 é 1/5, dá 0,2. Então dá 0,2 Hz. 0,2 Hz. Beleza? Então aqui daria 0,2 Hz e aqui daria 5 segundos. Tudo bem? Então nós temos essa relaçãozinha. Outra coisa importante ainda do movimento circular uniforme, que nós temos que nos lembrar, era o seguinte. Nós tínhamos uma equaçãozinha que era isso aqui, ó. V, que era a relação entre velocidade linear, V, era igual a velocidade angular vezes o raio. Velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio. Tá? Então nós tínhamos essa relaçãozinha aqui, tá? Que o pessoal chama aí, que se dá, parece uma bundinha, né? O pessoal fala véia da bundinha rachada, né? Certo? O pessoal vai falar no vestibular aí, muito, né? Mas olha só, então V igual a ômega R. V igual a ômega R. Tá? Então nós temos isso aqui. Tá? Então a velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio. Então vamos nos lembrar disso aqui também, que é importante para nós aqui. Outra coisa importante que nós temos que nos lembrar, que é muito utilizada, qual que é? É essa aqui, ó. A aceleração, né, que nós temos, nós podemos colocar da seguinte maneira. Ó, a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, tá? Que é um corpo quando realiza um movimento circular uniforme, não é isso? Ou um movimento circular qualquer trajetória curvilínea tem uma aceleração centrípeta, tá? Então nós temos que é dado por quem mesmo? Estão lembrados? V ao quadrado pelo raio. Mas também, ao invés de colocar V ao quadrado pelo raio, nós poderíamos substituir o V por ômega R, o V por ômega R, e aí nós poderíamos, vai ficar ômega ao quadrado R ao quadrado, dividido por R, vai ficar quem? Ômega ao quadrado vezes o raio. Então nós temos essa equaçãozinha então da aceleração centrípeta, né, que nós tínhamos atrás, certo? Então em um corpo em movimento circular e uniforme, só tem a aceleração centrípeta atuando. Então a aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta num corpo, num movimento circular e uniforme. Então tá aqui. Certo? Então nós tínhamos isso aqui também. Tá? Então temos essa equaçãozinha aqui. Outra equação ainda do movimento circular uniforme seria essa aqui, ó, que o θ é igual a θ0 mais ômega t. Θ igual a θ0 mais ômega t. Então, aqui, ó, espaço angular final igual espaço angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Então, nós também temos essa equaçãozinha aqui, θ igual a θ0 mais ômega t. Tá? Aí, isso aqui tudo nós vamos trabalhar no movimento circular e uniforme, ou no movimento harmônico simples, aplicando essas ideias. Porque o movimento circular uniforme é algo que se repete. Um corpo em movimento circular e uniforme, ele vai repetir sempre o movimento, ele repete. Então, pelo fato de ele estar repetindo o movimento, nós podemos utilizar essa ideia para levar para um movimento harmônico simples, porque nada mais é do que um movimento que está sendo repetido, que está ocorrendo novamente. Então, nós podemos pegar as mesmas ideias que temos aqui e aplicar, então, no movimento harmônico simples, tá? Então, tá. Nós temos, então, essas equaçõezinhas que nós mostramos aqui, estamos relembrando. Agora, o que seria cada uma no movimento harmônico simples? Como que nós vamos chamar ela? Seria o seguinte, ó. Acompanhem comigo. Eu vou chamar da seguinte maneira. Eu tenho assim, ó. O F nós chamamos de frequência. Tudo bem. Frequência. Tá? Aqui geralmente é dado em Hertz. Tá? Geralmente é dado em Hertz. H maiúsculo Z, né? Sempre o nome de um cientista, quando coloca o símbolo, é letra maiúscula, tá? Quando escreve por extenso, letra minúscula, quando é o nome de unidade, tá bom? Beleza, frequência. Eu tenho o T maiúsculo, que é o período, né? Não podemos esquecer esse nome, período. Aqui é muito utilizado, quando vai para o movimento harmônico simples, aplicar isso, em segundos, tá? O símbolo de segundos é só o S minúsculo, tá? Não é seg, não é o
Risquinho, não, é assim que se escreve, tá? Aí nós temos o outro, esse aqui, que nós vamos chamar como? Nós vamos chamar muitas vezes aqui, que é a velocidade angular que nós tínhamos no caso de um movimento circular, nós vamos chamar aqui de outra maneira. Geralmente vamos chamar do quê? Isso aqui nós vamos chamar de frequência angular. Frequência angular. Mas também ele recebe outro nome também. Não é chamado só apenas de frequência angular. Às vezes eles vão chamar no vestibular de pulsação. Pulsação. Então, frequência angular, pulsação, tá? Às vezes eles podem chamar também de batimentos. Batimentos. Então, tudo isso aqui seria a mesma coisa, tá? Então, falou frequência angular, é o símbolo da velocidade angular, que é o W, né? Que é o ômega, beleza? Então, pulsação e batimentos. Isso aqui, geralmente, quando é no movimento harmônico simples, é muito trabalhado em radianos por segundo. Muito trabalhado em radianos por segundo. Então, isso aqui, geralmente, você vê em radianos por segundos. Então, nós temos que, falou isso aqui, então nós vamos pensar nisso aqui. Falou frequência angular, é o ômega. Falou em pulsação, ômega. Batimentos, ômega. Certo? Beleza? Então, tá. Agora, nós vamos falar da outra coisinha ali ainda que é importante. Teta. Quem que é o teta aqui agora? Nós vamos chamar o que o teta? Vamos chamar de, ao invés de chamar espaço angular final, eles vão chamar de fase final. Então, fase final. Fase final. Beleza? Fase final. Isso aqui é dado em quê? Geralmente, o movimento harmônico simples é dado em radianos. É em radianos. O θ zero, tá? Que nós chamamos de espaço angular inicial, nós vamos chamar aqui de fase inicial. Fase inicial. Certo? Isso aqui é dado em radianos. Tá? Aí nós temos também o R, que é o raio, né? O R seria o raio. O raio. Que nós vamos chamar aqui muitas vezes de amplitude, quando a gente for trabalhar pensando no raio. Mas vocês vão perceber daqui a pouco, mostrando mais à frente isso aqui acontecendo. Tá? E nós temos também o ômega A e a aceleração, né? Que a aceleração centrípeta a gente vai chamar de aceleração aqui também, não vai mudar em nada. Tá? Então nós temos essas relaçõezinhas aqui que são extremamente importantes. Geralmente o aluno esquece muito disso aqui, ó. Tá? Fiquem atentos aqui, porque se você esquecer aí já era, tá, galera? Beleza? Agora eu vou começar a mostrar, por enquanto a ideia aqui é relembrar as equações do movimento circular e uniforme. Agora nós vamos começar a trabalhar com o movimento harmônico simples. Nós vamos usar essas ideias para interpretar o movimento harmônico simples, beleza? Então tá, vou mostrar agora para vocês. Agora nós vamos começar a aplicar então no movimento harmônico simples. Olha só a ideia como que fica. Vamos imaginar que um corpo está girando aqui nesse círculo, tá? Vamos imaginar que nós temos uma fonte de luz nesse local que está iluminando aqui, ó. Ele está iluminando assim, ó. Certo? Então essa iluminação está na vertical, tá? Está iluminando toda essa região aqui, então. Tá? E aí, nesse movimento circular, eu vou imaginar que tem imagina um aro de uma bicicleta, por exemplo, tá? No formato circular. E aí eu vou pegar e vou colocar alguma coisa fixa nele. Imagina que eu tenho uma esfera que eu deixei fixo, tá? Nesse aro que está girando, nesse sentido. Então está girando nesse sentido aqui. Né? Vamos pensar assim. Por que eu estou usando esse sentido? Estou usando esse sentido que é o sentido que é utilizado na matemática, na trigonometria, né? 0 grau, 90 graus, 180, 270, 360 graus. Lembra disso? Então a ideia é essa aí, a gente está trabalhando em cima disso. Aí o que nós temos? Imagina que o corpo, esse corpo que está girando, essa esfera que está fixa, tá? Esse pedacinho de esfera, uma bolinha que está fixa nesse aro, ele está girando aqui, ó. Então em determinado instante, vamos imaginar que ele está exatamente aqui. Então esse corpo está aqui. E ele está girando dessa maneira. Aí o que nós temos? Essa esfera que está fixa aqui, ela vai projetar uma sombra aqui embaixo. Aqui você vai perceber uma sombra no chão. E essa sombra, ela vai ficar fazendo o quê? Conforme vai girando esse corpo, nesse movimento circular, essa sombra vai ficar se movimentando para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Então ela vai ter um maior valor aqui, ó. Certo?
E vai ter um outro valor aqui também, ó, o maior desse lado direito e o menor do lado esquerdo. Então, o máximo que vai aparecer essa sombra para a direita vai ser bem nessa região aqui. E o máximo que vai estar para a esquerda vai ser bem nessa região. Tá? Então, para lá e para cá. E a sombra vai ficar oscilando nesses dois pontos, essa sombra. Então, é um movimento repetitivo, não é? É um movimento que ocorre novamente sempre, né, com o mesmo período, pensando aqui nesse caso. E aí nós temos o quê? Que aqui seria já o nosso zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ponto aqui de menos A, que é o mínimo que vai ter, menos A. Menos A. Aqui eu vou chamar de zero. Aqui eu vou chamar de zero. E aqui eu vou chamar de mais A. Mais A. Então, essa minha sombra, ela vai ficar oscilando entre menos A e mais A. Menos A, mais A. Tá? Então, ela vai ficar oscilando dessa maneira, a sombra. Então, eu vou utilizar essa ideia dessa sombra aqui. Então, pensando de novo nesse corpo que está girando aqui, tá? Essa esfera que está fixa nesse aro. O que nós temos? Nós temos o seguinte. Eu vou pegar aqui agora e vou colocar assim, ó. Ele tem um ângulo, né? Em relação à origem. Então, está aqui. Ele possui um ângulo em relação a essa origem, não possui? Beleza. E nesse momento, ele tem um ângulo aqui que eu vou chamar de um ângulo θ qualquer. Um ângulo θ qualquer. Eu tenho aqui, se eu pensar nisso, esse corpo está exatamente nessa posição agora. Está exatamente aqui. Tá? Então, ele tem uma distância que a sombra dele vai estar ocupando aqui, né? Ó. Então a sombra dele está onde? Agora está bem aqui, ó. Se você continuar essa reta, ó, se nós continuarmos essa reta, a sombra dele está bem aqui. Está bem nessa região. E ela está vindo para a esquerda. Ela está vindo para a esquerda, porque conforme ele vai girando aqui, a sombra vai vindo para cá. Aí vai fazer todo esse movimento. E depois vai para lá, a sombra. Então ela fica fazendo essa oscilação, não é isso? Beleza. Eu quero saber qual é a distância que tem em relação à origem dessa sombra. Qual a distância que tem em relação aqui? Ó? Daqui até aqui, qual é a distância? Ou seja, daqui até aqui. E aí eu vou pegar aqui e vou colocar aqui um vetorzinho. Então eu tenho esse vetor aqui, ó. Eu tenho esse vetor. E aqui, esse vetorzinho aqui, eu quero saber qual o valor dele em relação à origem. Qual é a distância daqui até aqui. Quando que eu posso descobrir isso? Bom, nós temos que daqui até aqui é o nosso raio, não é? Imaginem. O raio nosso é esse aqui. O nosso raio, eu vou chamar ele de amplitude. Amplitude. Por quê? Porque o maior valor do raio é quando tiver a esfera passando aqui, ó. Porque se ela está girando aqui, quando estiver bem aqui, concorda que o valor do raio, que é daqui até aqui, é o próprio valor da amplitude, que é do zero até o mais A? É isso. Então daqui até aqui é o raio. Então meu raio eu vou chamar de amplitude, que é o maior valor que ele vai ter. Tudo bem? Beleza. E eu quero saber qual é esse valor aqui. Esse valor, como está no eixo x, eu vou chamar de x. Chamar de x. E como que nós vamos descobrir o valor desse valor de x? Bom, se eu pensar numa função cosseno, eu vou usar cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo θ, cateto adjacente pela hipotenusa. Aí o que nós vamos aplicar? Vamos lá, acompanhem comigo. Nós temos então que o cosseno de θ é igual a x sobre a hipotenusa, que é o A, que é a amplitude, que é o raio no caso, não é isso? Tá, nós temos isso. Aí eu posso colocar que o meu x é igual a vezes o cosseno de θ, né? Multiplicação cruzada, né? Como se tivesse 1 aqui, né? 1 vezes x e A vezes cosseno de θ. Beleza. Beleza, chegamos até aqui. Mas quem que é o θ se é um movimento circular e uniforme? Aquele ângulo θ, ele é dado por quem? Bom, vamos lembrar. Mas o θ é igual a θ0 mais ômega-t. Quando é um movimento circular uniforme, posso colocar dessa maneira. θ igual a θ0 mais ômega-t. O que eu vou fazer? Vou substituir no lugar do θ, o θ0 mais ômega-t. Então, x, que é o valor da nossa sombra, é igual a cosseno, no lugar de θ, coloca quem? θ0 mais ômega-t.
θ0 mais ômega t. Então, nós chegamos nessa relação. Eu posso escrever ela dessa maneira, certo? Ou colocar de maneira mais implícita, mostrando que depende realmente do tempo, mas aqui já mostra que depende do tempo. Eu poderia também escrever assim, ó, ou x igual a cosseno, x em função de t igual a cosseno θ0 mais ômega t. Também posso escrever assim. E aí, ó, nós temos então essas duas relaçõezinhas aqui. Essa daqui e essa daqui é a mesma coisa. Aqui eu só estou dizendo de maneira mais implícita que depende do tempo, mas essa e essa são iguais. E essa equação é chamada do quê? Função da elongação em relação ao tempo. Então, é uma função da elongação em função do tempo. Então, é uma função da elongação em relação ao tempo. Então, nós temos isso. Função da elongação em relação ao tempo. É essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, vocês podem perceber que ela é bem simples, a sua dedução, não é difícil. Tá? E ela é utilizada, então, para interpretar o movimento de um corpo que está oscilando. Tá? Então, eu consigo saber dessa maneira. Se eu tenho a fase inicial, que é o θ0, eu tenho a frequência angular, que é o ômega, tá? Aí eu conheço a amplitude, eu consigo descobrir, então, em qualquer instante, qual é a posição que ele está. Beleza? Então, nós temos essa ideia aqui, primeiramente. Agora, eu vou pegar e vou mostrar como que a gente acha a equação da velocidade, isso aqui da elongação. Agora eu vou achar a equação da velocidade. Então acompanhem comigo, vem comigo.